Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou-lhes a dizer: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro Padre Robinho, pároco desta paróquia, meus irmãos e irmãs, filhos de Nossa Senhora, devoto de Nossa Senhora da Conceição. O texto evangélico que nós escutamos está dividido em dois momentos. Se vocês puderem observar, a impressão que tem é que houve uma divisão entre o texto. E dois momentos o texto evangélico está dividido. Primeiro, São Lucas escreve para um desconhecido chamado Teófilo. E ele começa assim: muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, diz aqui São Lucas, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. São Lucas escreve para este desconhecido chamado Teófilo. Você sabe o que significa a palavra Teófilo? Amigo de Deus. Amigo de Deus. E ele escreve a Teófilo para falar de Jesus. Para falar de Jesus. Porque para São Lucas não basta saber como Jesus viveu. Para São Lucas não basta saber o que Jesus fez. É preciso ir além. É preciso ir além. É um convite para a gente ir além sempre. Sempre avançar. A segunda leitura da liturgia de amanhã, da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, ele vai falar exatamente disso. Fazei progressos sempre maiores. Para dizer, você tem que progredir, nunca regredir. Você tem que crescer, nunca diminuir. Então não basta saber o que Jesus fez, como Jesus viveu, é preciso ir além. É necessário viver a mensagem de Jesus.
formando a igreja, comunidade, corpo místico de Cristo. Por que é que nós estamos aqui? Por que é que nós estamos aqui? Exatamente para isso, para formar essa igreja. Porque não vale a pena a gente estar com a igreja cheia, sem formar, sem sentir essa pertença à igreja, a esta paróquia, a esta comunidade. É preciso progredir, caminhar, se envolver cada vez mais na vida da paróquia. É importante a gente observar o que diz o texto. Deste modo, olha que interessante, deste modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Você não está recebendo qualquer coisa. Como é que a gente canta aquele canto de aclamação ao Evangelho? Palavras de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. O que São Lucas transmite aqui é palavra de salvação. E ele vai dizer: deste modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. O que ele quer dizer? A palavra é viva. A palavra é viva. A palavra de Deus é eficaz, tem solidez, é viva e eficaz. A palavra de Deus nos provoca, meus irmãos, a um compromisso com o reino dele, com o seu reino. Então não tem sentido a gente escutar aqui a palavra de Deus e voltar para casa do mesmo jeito. A gente tem que escutar a palavra de Deus e voltar para casa com uma atitude diferente, se sentindo provocado a viver essa palavra, a dar vida a essa palavra. Porque se eu não der vida a essa palavra de Deus, ela se torna letra morta. E eu preciso dar vida a essa palavra. E São Lucas mostra aqui que a palavra de Deus é viva, é eficaz, nos provoca um compromisso com o seu reino, nos provoca um compromisso com os valores do Evangelho, nos provoca um compromisso com a igreja, nos provoca um compromisso com os irmãos, porque a palavra de Deus me leva a um agir com o outro, com a igreja, para formar essa igreja corpo misto de Cristo. O que São Lucas quer mostrar para nós no texto de hoje é que a verdadeira e necessária amizade tem que ser com o Deus revelado em Jesus Cristo. Ele escreve para um homem chamado Teófilo, desconhecido. É a única vez que fala no Evangelho deste homem chamado Teófilo. Não fala outras vezes. Esse Teófilo pode ser você. Você é chamado a ser amigo de Deus. Aí eu faço uma pergunta: como anda a sua amizade com Deus? Como anda a sua amizade com Deus? A verdadeira e necessária amizade tem que ser com esse Deus revelado em Jesus. Que todos nós nos tornemos amigos de Deus. Que todos nós nos tornemos amigos de Deus. Mas o que é ser amigo de Deus? Significa compreendê-lo profundamente. É uma tristeza quando às vezes acontece por aí. Acho que aqui não acontece não, né, Padre Robinho? Termina a primeira comunhão, a gente não vê mais um menino que fizer a primeira comunhão na missa. Porque os pais não são amigos de Deus. Se os pais viessem, os filhos vinham também. Essa semana
eu vi lá na adoração ao Santíssimo da igreja em Lagoa de Dentro, tiraram uma foto e me mandaram para mim. Na hora da adoração, uma criancinha no meio da igreja, ajoelhado, todo mundo ajoelhado, e ele também ajoelhou-se no meio da igreja. A cena é linda demais. Por que aquela criança se ajoelhou? Talvez aquele menino tinha 3 anos, não mais do que isso. Por que ele se ajoelhou? Porque viu o pai e a mãe se ajoelhando. Porque a família estava ali, se ajoelhando diante de Jesus. Como anda a sua amizade com Deus? Ser amigo de Deus é isto, meus irmãos. Significa compreendê-lo profundamente. Ser amigo de Deus significa conhecer seus segredos. Conhecer seus segredos. Entender, Deus me ama. Você sabia que Deus lhe ama? Esse é o segredo de Deus. Deus ama você, Deus ama cada um de nós. E às vezes eu digo, essa humanidade da gente é burra. Não consegue perceber que é preciso ser amigo de Deus para ser feliz. É preciso ser amigo de Deus para ser realizado. Não basta ter coisas, dinheiro, poder. Tudo isso passa. Só Deus não passa. Deus é eterno. Deus é sempre. Ser amigo de Deus significa se importar. Se importar com o que é importante para Ele. O que é importante para Deus? Que sejamos irmãos, que sejamos ouvintes da palavra, que procuremos viver essa palavra no dia a dia. Isso é importante para Deus. Que a gente crie fraternidade entre nós, que formemos essa igreja, corpo misto de Cristo, uma igreja sinodal, como diz o Papa Francisco, uma igreja de comunhão, de irmãos, não de fofoqueiro, não de divisão, mas uma igreja que cria comunhão. Que me leva a perceber que você é minha irmã, que você é meu irmão, que você precisa ser amado e respeitado. Ser amigo de Deus significa estar envolvido com o que Ele faz. Deus é bom, eu tenho que ser bom também. Deus é amor, eu tenho que amar também. Deus é misericórdia, eu tenho que ser misericordioso também. É isso que nós somos chamados a fazer. Estar envolvido com o que Deus faz, com o que Ele faz. Onde Ele estiver, amigo de Deus, é isso. Estar onde Ele está. Onde Ele estiver, eu devo estar também. Ser todo dEle. Ser todo dEle. O que é que a gente canta? Os mais velhos sabem desse canto. O meu coração é só de Jesus. A minha alegria é Santa Cruz. É isso mesmo? O seu coração é todo dele? Você é todo dele? Talvez eu esteja dizendo que sim. Mas quem é todo de Deus procura fazer o que ele fez. Procura viver o que ele ensinou. Quem é todo de Deus não age como o mundo age. Age diferente. E esse é o desafio da gente. A segunda parte do Evangelho que escutamos aqui de Lucas, vemos Jesus iniciando solenemente seu ministério na sinagoga de Nazaré. E assim diz aqui: Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Aqui, Jesus inicia seu ministério na sinagoga de Nazaré. E é interessante a gente observar aqui no versículo 14. Ele foi
conduzido com a força do Espírito Santo. Ele é conduzido pelo Espírito Santo. Aqui, São Lucas quer mostrar que tudo que Jesus faz e para onde vai é motivado pelo Espírito Santo. Por isso que a gente precisa rezar todo dia aquela oraçãozinha: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovarei a face da terra. Todo dia reza essa oração, para que o Espírito Santo conduza suas atitudes, conduza a sua vida, conduza aquilo que você vai fazer, que tudo seja inspiração do Espírito Santo. E aqui o Evangelho vai dizer: Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito Santo. Tudo o que ele fazia, ele faz motivado, impulsionado pelo Espírito Santo. Tudo. E quando o Espírito Santo faz de uma pessoa o seu ninho, quando o Espírito Santo faz de uma pessoa a sua morada, toda a vida dessa pessoa será conduzida pelo Espírito. E consequentemente, seu agir será genuinamente libertador. É só lembrar de Nossa Senhora. Quando o anjo vai dizer: você vai ser mãe, Maria. Como acontecerá isso se eu não conheço homem nenhum? O que é que o anjo disse a ela? O Espírito Santo virá sobre ti e te cobrirá com sua sombra, e o poder do Altíssimo vai agir na tua vida, e você vai gerar, vai dar vida a uma criança. E Maria abriu-se à ação do Espírito Santo. Deixa Deus conduzir tua vida. Permita que o Espírito Santo conduza a tua vida para você fazer o bem, para você ser do bem, para você amar, para você praticar o que a palavra de Deus nos ensina. Permita que o Espírito Santo conduza a tua vida para você ser uma pessoa melhor dentro de casa, na vizinhança, no seu ambiente de trabalho, que você possa agir honestamente onde você está, no seu dia a dia. Vou repetir: quando o Espírito Santo faz de uma pessoa o seu ninho, a sua morada, toda a vida dessa pessoa será conduzida pelo Espírito Santo, e consequentemente seu agir será genuinamente libertador. Você lembra do encontro de Maria com Isabel? Lembra? Como Maria se encontrou com Isabel? Quando você se aproximou, eu fiquei cheia do Espírito Santo, disse Isabel, e a criança pulou de alegria no meu ventre. E aqui no Evangelho, Jesus, no meio do seu povo, anuncia o programa do seu ministério, o que ele vai fazer. E diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Quer dizer, o Espírito me conduz, o Espírito me orienta. Agora precisamos ter cuidado para não botar o Espírito Santo onde a gente quer as coisas. Tem que deixar o Espírito Santo agir. Eu lembro uma vez, quando eu fui padre de Areia, lá da paróquia de Areia, eu tem uma capela Nossa Senhora do Carmo. E aí essa capela estava meio deteriorada. E eu lembro que a pessoa que tomava conta lá da capela chegou para mim e disse assim: padre, eu queria que o senhor, vamos ver se a gente faz uma reforma aqui na capela, está se acabando a capela. Eu disse: eu faço. Me deu o documento da capela. E ela não quis entregar o documento da capela. Aí eu fui procurar saber do homem que deu o terreno da capela. Ele era até tio da esposa de Tião Gomes.
Foi ele que deu a capela, seu Peu Perazzo. Eu fui atrás de seu Peu. Seu Peu, me dê uma coisa, o senhor deu aquele terreno da capela Nossa Senhora do Carmo e a capela está lá, precisando de uma reforma. O senhor se lembra como é que foi? Aí ele me disse como foi. Padre, tá no livro da igreja. Aí eu fui procurar no livro de tombo da paróquia, estava lá a doação dele para a paróquia. O que é que a pessoa fez? Fez a capela, mas botou o nome dela. Aí eu disse: transfira para a paróquia que eu faço, que eu não vou gastar dinheiro da paróquia numa coisa que não é dela. Transfira para a paróquia. E aí eu fui mostrar, tá aqui no livro de tombo, seu Peu disse que o terreno foi doado para a paróquia. Tá certo, padre, a gente vai depois conversar sobre isso. Aí eu demorei uns 3 meses e um dia eu fui celebrar a missa. No final da missa disse: minha gente, quer que decidir em relação à capela? Precisamos fazer uma reforma da capela. Aí ela disse sim. Depois da missa a gente conversa. Depois da missa sentou-se ela com umas 20 pessoas. E ela disse assim: padre, nós fizemos recentemente uma vigília aqui e o Espírito Santo nos disse que a gente não deveria passar não. Eu disse: e foi? Onde é que o Espírito Santo disse? Aí pegaram uma lista de texto. Me deu os textos da Bíblia, né? Pegou lá o primeiro texto. Me deu uma Bíblia, procurei a Bíblia. Li lá. Não, aqui não disse nada não. Peguei o segundo texto. Não, o Espírito Santo também não disse nada aqui não. Está falando nada de não dar a igreja, não passar para a paróquia. Terceiro texto. Aí no terceiro texto já me irritei, viu? Já me irritei. Disse: mas o Espírito Santo também não falou que eu vou fechar a capela não? E vou levar o Santíssimo agora mesmo? Ele deveria ter falado para vocês. Tinha uma freira comigo lá, a irmã Cristiana, disse: irmã, senta ali no carro. Peguei o sacrário, tirei do lugar, botei dentro do carro e levei e disse: nunca mais eu celebro aqui nesse canto. Porque o Espírito Santo falou para você e não falou para mim. Eu estou chateado com o Espírito Santo. Às vezes a gente quer inventar história e bota o Espírito Santo no meio. Deus me falou. Falou mesmo? Falou a vontade dele ou a sua vontade? Nossa Senhora entendeu. Como é que diz lá o texto da anunciação no Evangelho de Mateus? Uma virgem prometida em casamento a José. Maria tinha um projeto de casar com José. José tinha um projeto de casar com Maria. Aí Deus aparece no meio para dizer: Maria, você vai ser mãe. Ela questionou o anjo e ele disse, quando ele diz: o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Espírito vai te cobrir com sua sombra e você vai gerar, vai dar vida. Nossa Senhora tinha um projeto pessoal, mas ela deixou que o Espírito Santo agisse na sua vida e o projeto dela ficou em segundo plano. Ela não botou o projeto dela em nome do Espírito Santo, não. Ela se abriu à ação do Espírito Santo na vida dela. E quando José resolveu abandoná-la, o que é que vai dizer a José? Não tenha medo, José, de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo agiu em Maria, o Espírito Santo agiu em José, e o projeto dele ficou em segundo plano. E você? O seu projeto está em sintonia com o projeto de Deus? O seu projeto está em sintonia com aquilo que o Espírito Santo nos inspira no dia a dia? Jesus anuncia aqui o seu programa. Primeiro, Jesus é o cumprimento e intérprete autêntico das Escrituras, aqui do profeta Isaías. Segundo, Jesus confirma sua vocação e missão de ungido. O Espírito Santo me ungiu. Diz aqui: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu, me consagrou com a sua unção. E você? Vou fazer uma pergunta agora, talvez meio besta, mas muito importante. Quem é batizado aqui? Levante a mão. Quem é batizado? A maioria.
A maioria aqui é batizado. Você também foi ungido. E olha no dia do batismo. São 2 óleos no dia do batismo. Um óleo o padre coloca aqui no peito, com essas palavras: o Cristo Salvador vos dê sua força, que ela penetre em vossa vida, como este óleo penetra em vosso peito. Para que você foi ungido? Para ser um reflexo de Deus na comunidade, para ser um reflexo de Deus na paróquia, para ser um reflexo de Deus na igreja, corpo místico de Cristo. Você foi ungido para isso. E Jesus tem consciência da sua missão. Jesus tem consciência. Ele confirma aqui sua missão, sua vocação e missão de ungido. O Messias de Deus para libertar definitivamente o seu povo. Depois Jesus traz um anúncio de salvação e consolo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. A mensagem de Jesus é de salvação. A mensagem de Jesus é de libertação, meus irmãos. E a nossa mensagem está levando as pessoas a procurarem Jesus, a se envolver com a causa de Jesus, a se envolver com a causa do reino de Deus? É para a gente se perguntar. Jesus traz um anúncio de salvação e de consolo. Jesus revela um Deus que é somente amor. Esse é o Deus revelado por Jesus no Evangelho de hoje. Um Deus que é somente amor. Um Deus que é somente compaixão. Um Deus que é justiça. Um Deus que é misericórdia. Então não podemos perder de vista o que Jesus nos ensina por meio de sua palavra. Não podemos perder de vista. Não podemos terminar essa novena de Nossa Senhora da Conceição do mesmo jeito que começamos. Temos que voltar para casa no dia 8 de dezembro, dia da padroeira, voltar para casa com o coração cheio de alegria e com o desejo de se comprometer cada vez mais com o reino de Deus, com a igreja. Não podemos perder de vista o que Jesus nos ensina por meio de sua palavra. É palavra de salvação, é palavra de libertação, é palavra de vida eterna. E esta palavra nos torna amigos de Deus. Se você terminar a novena de Nossa Senhora da Conceição nesta cidade de Sertãozinho e não se tornar um amigo de Deus, então não valeu a pena. Perdeu seu tempo. Perdeu seu tempo. Esta palavra de salvação nos torna amigos de Deus. Esta palavra de salvação nos torna comprometidos com o seu reino. Comprometidos com a vida. Comprometidos com a dignidade do próximo. O que Jesus apresenta no Evangelho de hoje não é um conjunto de fórmulas, não é um conjunto de ritos e normas. É um programa de vida, meus irmãos. É um programa de vida. Um programa de vida que comporta ações transformadoras, ações que liberta, ações que salva. E eu termino com uma pergunta: o que você quer? O que queremos? O que queremos? Nossa Senhora nos ensina ser amigo de Deus. Como é que o anjo saúda Nossa Senhora? Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. O que é que o anjo está dizendo? Você é toda de Deus. Você é amiga de Deus. Então, olhar para Nossa Senhora, para sentir esse desejo de ser todo de Deus, de ser amigo de Deus, de fazer o que o Senhor nos pede todo dia. Amém?